muito bem, né? Quase beliscou Libertadores, depois teve aquela instabilidade na saída do Rogério. Quer dizer, as duas instabilidades foram nas saídas do Rogério, primeiro para o Cruzeiro, e aí ele voltou e terminou muito bem o campeonato. Aliás, o David é o legado dessas férias, entre aspas, que o Rogério foi passar, nada agradáveis no Cruzeiro, né? Ele trouxe o David, acho que como uma compensação, uma contratação cara, mais cara que o Fortaleza já fez, mas é o legado dessa passagem. E o ano passado, depois, teve uma queda no final e demorou para se consolidar e confirmar a permanência, mas era um time que tinha largado muito bem, só que agora tem jogado melhor. O sistema defensivo, que já era muito forte antes, continua bom, com diferentes maneiras de jogar, atuando com linha de 3 muitas vezes, quase todos os jogos, o Tinga, que era lateral direito, virando um terceiro zagueiro. Mas agora o Fortaleza larga, enfrentando de igual para igual todos os adversários. A gente sabe que o Fortaleza vai entrar em campo e vai ser uma parada duríssima para Palmeiras, para Flamengo, para Atlético Mineiro, enfim, para os favoritos, aqueles que a gente contava como favoritos antes do campeonato começar e que continuam fazendo uma boa campanha. No caso do Atlético, já perdeu em casa para o Fortaleza na primeira rodada. A gente falou que os resultados eram um tanto previsíveis, talvez o menos previsível de todos tenha sido a vitória do São Paulo, ainda que ela seja normal, pelos desfalques que o São Paulo tinha. Então foi uma grande vitória neste sábado. O Villani e o Grafite, que transmitiram o jogo pelo Premier, estão aqui com a gente. A gente abriu o Troca dizendo o seguinte: foi uma rodada super previsível. Nenhum resultado surpreendente, inclusive a vitória do Fortaleza. Vocês concordam? Fala, Villani e Grafa, beleza? Tudo bem, Rizek, Paulo Nunes, Losetti. Eu concordo. Hoje, Fortaleza é favorito diante do Corinthians, Rizek, pela organização dentro e fora de campo. E eu acho que o jogo, tirando o segundo tempo em que o Fortaleza ficou sentado em cima do placar, ele poderia até ter liquidado, criou para isso. Num dado momento, o Fortaleza tinha o triplo de finalização em relação ao Corinthians, eu não sei como terminou. Mas assim, o Corinthians equilibrou na posse de bola, sabe? Porque enganosa, né? Toquinho para cá, para lá, para cá, não passava do meio campo. Fortaleza hoje joga mais bola que o Corinthians, não joga, Grafite? Bem mais. Villani, boa noite, Rizek, Paulo, Losetti. Realmente o Fortaleza está num patamar acima que o Corinthians vem apresentando nesse campeonato e mostrou hoje a força que tem, né, no elenco, né? Com desfalques, está sem o Wellington Paulista, está sem algumas peças, o Ederson, que não pôde jogar, que é um dos principais destaques do Fortaleza no campeonato, e se impôs, conseguiu os primeiros 7 minutos, né, Villani? Alugou o campo do Corinthians, só jogou no campo de defesa do Corinthians e conseguiu um grande resultado aí. Continua subindo na tabela, continua se mantendo no topo da tabela. Ó, teve a bola na trave, teve o Cássio cara a cara, teve o golaço do Robson. Nas oportunidades, o Fortaleza, para quem não viu o jogo, só nos melhores momentos já entende que o Fortaleza jogou mais. E que trabalho do Marcelo Paes, né? A gente aponta tanto o dedo para os cartolas ruins do futebol brasileiro. O Corinthians hoje, se somar séries A e B, é o terceiro clube mais endividado. Ele só fica atrás da dupla mineira, Atlético e Cruzeiro, ou Cruzeiro e Atlético. O Fortaleza é o terceiro na lista dos clubes com mais saúde financeira. Ele só fica atrás de Atlético Goianiense e Ceará. Com um patrocínio que nem se compara, aliás, é um patrocínio conjunto com o Ceará. Nem se compara a força da camisa do Corinthians, aos contratos de televisão. O Fortaleza faz muito mais há anos com muito menos recursos. Isso é trabalho, André. Quando a gente diz que o Fortaleza joga um futebol melhor do que o Corinthians hoje, nem sei se o Fortaleza tem, assim, no papel, um elenco tão superior ao do Corinthians, como é o futebol do Fortaleza superior ao do Corinthians, Paulo. Mas o elenco hoje já não se diz tanto, né, como era antigamente, né? Hoje, como o Guga falou, boa noite, Guguinha, Grafa. Hoje o que vale é o trabalho dentro de campo. E o Vojvoda mostra isso. Olha essa saída, como faz tão bem, ó, os zagueiros do Fortaleza. Isso é uma construção que normalmente as equipes não têm. O Corinthians não tem. A gente estava falando aqui da posse de bola que a gente contou aqui. O Corinthians ficou praticamente 10 minutos tocando a bola para o lado lá atrás. Então, assim, quando você tem um time que tem essa organização e que faz o jogo coletivo melhorar o jogador individualmente, se você for analisar nome por nome, futebol isso ficou bem lá atrás. Hoje em dia, você tem que avaliar a organização, que aí sim, essa organização coletiva faz o jogador sobressair. É que no Corinthians, a gente está dizendo a falta de agressividade, né? Um dos problemas do elenco do Corinthians é a carência de jogadores agressivos, né? Mas aí... Fora o Gustavo Mosquito. Mas aí eu vou entrar, aí eu vou colocar até o Grafa também nessa situação, porque é uma coisa que eu defendo e vou defender sempre. Vou voltar a repetir, essa questão de atacante ser cobrado, vamos falar, a gente está falando sobre o Corinthians.
essa questão de construção, de ser agressivo, entra na entrevista no intervalo que o Marcelo Vital disse... Matheus Vital, perdão. Reclamou que quando a bola chegou no pé dele, que a única opção que o Corinthians teve, a jogada de gol que o Corinthians teve, caiu na perna esquerda dele. Criada pelo Fagner. Criada pelo Fagner do lado direito, que é o jogador que cria normalmente no Corinthians. O que ele falou? Ele falou que quando a bola chegou no pé dele, ele já estava com a perna pesada, cansada, porque ele tem que retornar toda hora, ele tem que fechar o meio, ele tem que fazer esse setor defensivo a todo momento, porque é uma obrigação. E quando você tem que criar, você já está sem perna, André. Você já não tem força. Entra naquilo que eu te falei. O setor ofensivo, se o Corinthians quer mudar um pouco, ter mais construção, adianta. Leva suas linhas para frente, porque aí sim o atacante pode tentar ajudar. Porque quando ele rouba, quando ele ganha essa bola de novo, ele está mais próximo do gol, não tem que correr 60, 70 metros. Não dá para você cobrar de um jogador. Eu joguei nessa posição. Eu sofri muito no Flamengo, não conseguia fazer gols, conseguia no máximo dar assistências, porque quando você chegava na frente do goleiro ou próximo de tentar uma jogada, você estava com a perna cansada. Experiência do Corinthians parece ser a base, Losetti, ainda que a base venha tendo resultados assim não tão interessantes, mas é a base. Só que uma coisa é fazer o que o Palmeiras fez no ano passado. Pensou, planejou, lançou uma geração vitoriosa, bem formada, com calma. A outra é o Corinthians nesse ano, tentando achar ali uns 3 garotos que possam resolver o problema do time, Losetti. Pois é, o Corinthians teve muitos bons profissionais na base, né? Gente muito boa treinando o time sub-20, fazendo com que esses garotos jogassem. Aliás, a gente vê hoje em várias equipes profissionais muito bons, jovens, e inserindo esses garotos num futebol mais moderno, mais atual. Então, às vezes a gente compara, pega um garoto de 19, 20 anos, ele tem uma leitura de jogo, às vezes, tão boa quanto um veterano do time, que tem 30, 31, 32, e teve uma formação diferente, mais deficitária nesses aspectos. Então, alguns jogadores da base podem encaixar. Mas você deu a resposta, Rizek. No Palmeiras e em outros clubes, em outros tempos, isso foi um projeto, né? Era uma obrigação, não era uma alternativa de emergência, como a gente vê em alguns casos. Hoje, por exemplo, entrou um garoto nascido em 2004, né? O Felipe Augusto, o terceiro jogo dele pelo Corinthians. Cara, nascido em 2004, é uma coisa surreal ele entrar num time como o Corinthians, sendo expectativa e esperança de empate. Nunca viu o Brasil campeão do mundo. Nunca viu o Brasil campeão do mundo. E o Corinthians tem um compromisso declarado de fazer 100 milhões de reais esse ano para cumprir com o seu orçamento. Vendendo jogador? De atleta, em venda de atleta. 100 milhões de receita em venda de atleta. Quer dizer, você revela para resolver o problema do time, mas depois da manhã chega uma proposta, tem que vender para dar medida da dificuldade. Gente, a torcida do Corinthians tem que ter paciência. É uma temporada para se manter, para reconstruir. Tem a melhor defesa do campeonato, não sei se com esse gol tomado isso mudou, mas em cima de Cássio, Fagner, Gil... Segue a melhor defesa do campeonato. Segue a melhor defesa do campeonato. Então é isso aí, é cumprir o campeonato sem susto de preferência e tentar organizar as contas para os próximos anos. A gente elogia Ceará, Fortaleza, Atlético Goianiense, Grêmio, Bahia, gente que se organiza, não é para esse campeonato, é nos últimos anos. O Corinthians vai ter que passar por isso para se reequilibrar. Senão não dá, André. Não tem de onde tirar. Mas eu tô achando a campanha até agora até superior ao que eu esperava. Assim, Corinthians é o 12º colocado, hoje ele tá na Sul-Americana. Não esperava muito mais do time nesse campeonato, não é você, Grafa? Eu acho que está fazendo uma campanha razoável pelo que era esperado já no começo da temporada, né? E aquilo que você colocou também da base do Corinthians, mas para subir esses garotos, você tem que ter uma base do time para dar respaldo para esses garotos poder render no profissional que rende na base. Senão vai subir igual o Felipe entrou hoje, que é um jogador que tem qualidade, que tem potencial, mas como é que sobe num momento tão ruim da equipe dessa maneira? Eu também estou até surpreso com essa campanha que o Corinthians vem fazendo nessa primeiro terço do campeonato. Beleza, vamos nos despedir aqui do Guga e do Grafite. Vai deixar eles irem já para casa? Então segura. Então segura aí, fica à vontade. Você quer saber mais o que deles, Paulo? Não, bater um papo, conversar. Pô. Saber da vida. Fica à vontade, cara. Tá só 15 para as 11 da noite. Trabalharam pouco hoje. Quem? Tá bom. Quem trabalhou pouco hoje? Três turnos. Períodos hoje. Esporte espetacular, Corinthians e Fortaleza e troca de passes. É pré-temporada agora, 3 períodos. Amigos, bom descanso para vocês. Hein? Valeu, Riza. Valeu, Guga. Valeu, Grafite. Um abraço, Paulinho. Boa noite. E Losetti, e o treinador do Fortaleza, hein, meu caro? Já podemos chamar de
enfim, não sei se é surpresa, mas um dos pontos positivos desse primeiro terço do campeonato? Sem dúvida. Para mim, ele está entre os melhores técnicos do campeonato, por enquanto, Rizek. Tenho certeza que ele vai... já entrou, aliás, no mercado brasileiro. É interessante quando a gente vê uma equipe que não é uma equipe que tem o melhor orçamento, longe disso, né? Um time com limitações financeiras apostando num técnico estrangeiro que também não é um cara dos mais badalados, e ele chega e dá certo impondo um estilo de jogo agressivo, vertical, de transição, mas também de construção. É um time moderno, o Fortaleza. E assim, a ressalva que eu queria fazer é que o Fortaleza tem alguns jogadores que estão nessa caminhada desde a Série C, cara. Isso é muito legal. O Felipe, que é titular, ganhou a Série C em 2017. O Marcelo Boeck, que entrou hoje, goleiro também. O Bruno Melo, lateral esquerdo, a mesma coisa. O Tinga está desde a Série B. O Romarinho já tem estrada. Então não é que o Fortaleza reformulou o elenco, ele vem melhorando os jogadores. Com o trabalho dos treinadores, primeiro passou o Rogério e foi longo o trabalho dele, mas depois teve algumas trocas, passou pelo Anderson, chega agora no Vojvoda e não é que eles fazem loucura, vamos agora montar um elenco de Série A. Assim como o Bragantino, que disputa a liderança, tem vários jogadores que subiram da Série B para A. Então, o que o Paulo Nunes falou agora há pouco do trabalho em campo e o diferencial que isso faz, se prova nos elencos dessas duas equipes. E o Vojvoda, se não for o melhor, é dos melhores do campeonato. E uma má notícia para o torcedor corintiano que tem esperança de achar bons jogadores na base: os resultados do time sub-20 no Campeonato Brasileiro da categoria até agora não ajudam muito, não. O Corinthians tem 3 jogos, 3 derrotas, é o lanterna do campeonato. Os últimos 2 jogos foram Atlético Mineiro 4, Corinthians 0. E o último jogo foi Vasco 6, Corinthians 0. Então, assim... R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de R$100 a R$500 por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.